pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri e esse é o canal Geografia em Pauta. A pauta de hoje é uma pauta muito delicada, porque ela envolve as questões de movimentos migratórios, apesar que a gente não vai adentrar os movimentos migratórios, mas é importante entender as questões de tensão e xenofobia que a gente está tendo no mundo, né? Infelizmente tem sido comum observar cenas cotidianas aí de perseguição, de xenofobia, de radicalismo crescente no mundo. E é fundamental que a gente comece a pensar um pouco sobre isso, que a gente comece a analisar um pouco isso e tente fazer um futuro um pouco diferente. Então toca a vinheta para a gente poder começar. Então, galerinha, espaço de tensão migratória e xenofóbica a gente tem em diferentes áreas do globo, em diferentes continentes do mundo. A verdade é que não tem um continente único ali onde essa situação ela não aconteça, ela não ocorra. E a gente vai estar analisando de uma maneira mais geral, claro, não dá para falar sobre tudo agora, mas alguns desses espaços e algumas dessas realidades, né, que a gente vai ter, infelizmente, no mundo, né? Contrastes socioeconômicos. É importante entender que essa ideia dos contrastes socioeconômicos são essenciais para poder entender o que está acontecendo no mundo. Contrastes políticos, ideológicos, xenofobia, infelizmente um termo que passou a ter grande uso no nosso dia a dia. Os principais espaços de tensão no mundo, as áreas onde isso tem acontecido de maneira mais intensa. E, claro, dar uma olhada no caso brasileiro, né? Então, a gente vai estar trabalhando, de maneira geral, esses temas. A gente começa falando sobre os contrastes socioeconômicos, né? A globalização e o globalitarismo, até eu indico para vocês lerem livros do Milton Santos, um dos maiores geógrafos da nossa história, brasileiro, negro, representativo pra caramba. Ele falava muito sobre globalização. E o termo globalização é um termo muito comum, você já deve ter ouvido falar nele diversas vezes, diferentes vezes, mas ele ajuda a gente a compreender essa sociedade que a gente tem e essas situações, inclusive, de xenofobia com grupos migratórios em diferentes lugares. A globalização ela faz mentes, ela molda estruturas coletivas de utilização de bens do nosso dia a dia, de consumo do meio ambiente, de consumo de recursos naturais, de consumo de produtos midiáticos o tempo todo. A gente muitas vezes acha que é livre, mas até que ponto de fato a gente é livre para fazer as nossas escolhas, já que a gente é bombardeado por informação o tempo todo. Inclusive informações que moldam um estilo de vida que parece muito interessante em alguns países que a gente considera desenvolvidos. O que vai, por si só, ser atrativo para muita gente. Pessoas que vivem em realidade de desigualdade, de exclusão e que observam uma oportunidade talvez interessante nessas sociedades onde tudo parece ser mais reluzente. Por isso ele fala de um termo do globalitarismo, que essa indústria cultural que ela se objetivou no mundo e ela controla o nosso dia a dia, a forma de pensar, ela controla as diferentes culturas. Então você tem ali alguns espaços mundiais onde eles são determinantes para fazer com que o restante do mundo siga aquela cultura, siga aquele padrão, consuma daquela forma, e isso também explica muitos movimentos migratórios no mundo. Então, a globalização é um fator importante. O desemprego conjuntural. E olha que a globalização está relacionada ao desemprego tanto conjuntural quanto estrutural. Vamos diferenciá-los, tá, galera? O conjuntural é aquele que está relacionado a questões econômicas, né? Uma crise econômica por que passa uma sociedade. Por exemplo, no Brasil, a gente está vivendo consequências aí da pandemia, muita gente desempregada, já tínhamos muitas pessoas desempregadas, esse número infelizmente aumentou, mas é uma causa conjuntural, uma economia que nos últimos anos não tem se apresentado da maneira que se apresentava em décadas passadas. A gente teve uma perda de relevância econômica a nível de mundo, isso fez com que muitas empresas fechassem e o desemprego aumentasse, ou diminuísse o número de funcionários, coisa nesse sentido. O desemprego estrutural é aquele que está ligado à tecnologia, às transformações que a tecnologia ela traz para o nosso dia a dia, ela faz com que algumas profissões desapareçam. Muitas profissões que existiam na década de 90, na década de 80 não existem mais. Há profissões que existem hoje que estão com os dias contados, daqui a pouco vão deixar de existir, porque a tecnologia ela vem e ela substitui o trabalho humano com muita qualidade. E o valor nem sempre é tão caro assim, normalmente ela gera muito lucro também. Então é quase que irreversível o crescimento do desemprego estrutural, não só no Brasil como no mundo, tá, galera? Então conjuntural tem uma conjuntura econômica, tem uma relação econômica. O estrutural é que mexe na estrutura produtiva, muitas vezes associado principalmente à questão tecnológica. A desigualdade social, obviamente, uma das marcas desse nosso mundo, desse mundo contemporâneo, né? Onde você encontra, mesmo em espaços chamados de espaços desenvolvidos,
uma desigualdade social muito grande, pessoas vivendo em espaços segregados, pessoas sendo humilhadas por sua condição social, pessoas sem ter o que comer, pessoas sem ter como consumir. E isso, claro, vai mobilizar pessoas para buscar outras oportunidades também. Crises econômicas, a gente passou por algumas crises, de vez em quando a gente tem algumas crises, como a crise de 2008, e essas crises econômicas, quando elas atingem estruturas mundiais, elas afetam principalmente as áreas mais vulneráveis do mundo, como a América Latina, como o Sul e Sudeste Asiático, como o continente africano em sua totalidade, em grande parcela do continente africano. Então, as crises, elas não atingem da mesma maneira os diferentes países do mundo. As áreas mais pobres, as áreas mais segregadas, as áreas mais exploradas são as que mais vão sofrer os efeitos da crise, e isso leva a sua população a buscar melhores condições de vida e outras oportunidades. A criação em muitos lugares, principalmente no continente africano, das chamadas fronteiras artificiais, né, que são aquelas que foram criadas, mas que não respeitaram as dinâmicas das populações que ali viviam, colocando grupos rivais no mesmo espaço, segregando grupos do poder, estimulando a diferenciação entre eles e muitas vezes até a guerra e o conflito entre eles. Então isso também são situações que estão diretamente relacionadas a essas situações de migração e de xenofobia que a gente vai ver no mundo, tá? Raízes políticas e ideológicas hoje respondem por grande parte dos fluxos migratórios mundiais. Nós temos um avanço de governos radicais em diferentes regiões do globo, fomentando ideias nacionalistas, conservadoras, que muitas vezes refletem sentimentos repulsivos a tudo que se mostra como uma chamada ameaça, né, a determinadas populações. Então, ainda mais com o advento da tecnologia, da internet, das redes sociais, isso tem potencializado grupos radicais, grupos xenófobos, extremistas em diferentes lugares. Galera, a gente vê isso muito em outros continentes, como o continente europeu, ou mesmo aqui na América, mas lá nos Estados Unidos, mas isso também está chegando em áreas como a nossa. Infelizmente, a potencialização nos últimos anos de nacionalismos exacerbados e conservadorismo exacerbado de maneira extremista tem levado a cenas quase cotidianas de xenofobia. Mas o que é xenofobia, né? Segundo a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, é o conjunto de atos que implica a rejeição de pessoas, sendo oriunda a sensação de estranheza ou mesmo de hostilidade ao que se coloca como externa àquela comunidade, à sociedade ou à identidade nacional. Então, é um conjunto de ações que normalmente são de rejeição a pessoas que são diferentes, externas àquela comunidade, que teoricamente não têm a mesma identidade nacional. E os retratos da xenofobia, eles são crescentes no nosso mundo, inclusive em lugares como o nosso. Em países como o Brasil, que tem crescido, nós não tínhamos essa característica de maneira muito marcante, mais recentemente isso tem se tornado comum, infelizmente. Espaço de tensão migratória e xenofóbica no mundo. É claro que os Estados Unidos, o país que mais recebe imigrantes no mundo, muitos deles ilegais, é um dos espaços mais segregadores, um dos espaços de maior tensão. A eleição de um presidente que, inclusive, em seu discurso, falava sobre a criação de um muro, de separação, o preconceito que foi estimulado contra grupos latinos, que são significativos lá, e outros grupos também de outras áreas do mundo, como os asiáticos, são constantes e geram uma situação tensa na sociedade norte-americana, constante, de grupos que não se reconhecem, de grupos que são segregados e só servem para determinadas funções na sociedade. E até para essas funções há um preconceito crescente dentro delas, tá, galera? O continente europeu é a mesma situação. Uma situação de uma área onde você tem vários países ali pequenos, mas com características de serem muito desenvolvidos do ponto de vista econômico, mas que infelizmente tem uma estrutura muito preconceituosa e nos últimos anos tem se mostrado, a gente tem observado o crescimento de governos extremamente xenófobos, preconceituosos, principalmente com os refugiados, né? A gente tem um contingente muito grande de refugiados que saem de algumas áreas do continente asiático e do continente africano. E o primeiro refúgio às vezes mais comum, tem sido, claro, o continente europeu pela proximidade geográfica e por algumas facilidades, ou pela falsa impressão de que há uma facilidade de conseguir entrar no continente europeu para poder estar vivenciando uma tentativa de melhoria de vida, o que essas pessoas buscam, a tentativa de melhoria de vida. A verdade é que
há muita perseguição por vários fatores, como já foram falados aqui. Isso vai gerar uma onda de refugiados, guerras, conflitos que ainda são comuns no nosso mundo. Vemos um mundo muito conflituoso, com vários espaços de conflito. Isso expulsa a população, perseguição política, perseguição religiosa, perseguição ideológica, que vai gerar uma onda de refugiados no mundo, e essa onda de refugiados tem sofrido muito preconceito. É claro que movimentos terroristas que a gente tem observado no mundo, e muitas vezes que se identificam até como resposta a toda essa onda xenófoba que a gente observa somente no continente europeu e nos Estados Unidos, tem crescido também. Então, como uma consequência desses espaços de tensão constantes contra movimentos migratórios, de tensão constante de xenofobia contra alguns grupos, infelizmente tem surgido ações que não se justificam, obviamente, mas que são cada vez mais comuns em nome de uma identidade nacional desses povos que estão segregados, que são perseguidos e que estão à mercê de um mundo extremamente complicado. E o caso brasileiro? O Brasil, antes de falar do caso brasileiro, acho que essa foto foi muito marcante e retrata muito do que é isso, do que a gente tem observado no mundo, esse desespero de vários povos em buscar uma alternativa, uma condição de vida melhor, o que vai fazer com que muitos morram em travessias ali no mar Mediterrâneo principalmente, mas se arriscam cotidianamente milhares de pessoas para tentar uma vida melhor. É uma busca bem significativa. No caso brasileiro, nós temos alguns grupos que são bem representativos aqui. A gente teve uma onda recente de haitianos, da entrada de haitianos aqui, fruto, é claro, de um grande tremor de terra, de uma situação social muito delicada no Haiti, e o Brasil acabou sendo uma porta de entrada de vários grupos haitianos. Bolivianos também, a gente tem uma grande comunidade boliviana aqui, pela proximidade geográfica, pela Bolívia apresentar uma situação social muito vulnerável, e mesmo aqui não sendo a sétima maravilha do mundo, a situação é muito melhor do que aonde eles viviam lá na Bolívia, né? Venezuelanos, né? A crise que a gente vive, que a gente observa, pelo menos na Venezuela, a crise política, a crise econômica, as situações sociais, as perseguições, a divisão do povo, gerou uma onda migratória muito significativa e expressiva para alguns países sul-americanos, entre eles o Brasil. Então tem muito venezuelano entrando. Nós temos uma comunidade muito representativa de sírio-libaneses também. E esses grupos, durante muito tempo, foram sempre os grupos migratórios, apesar de não ser tão representativo como a gente vê em outras sociedades, como a gente foi citado aqui, mas representam uma parcela muito interessante da população brasileira, como japoneses, por exemplo, eles sempre foram muito bem recebidos no nosso país. E havia, apesar de algumas situações pontuais, com piadinhas e tudo mais, nunca foi característica da sociedade brasileira como um todo uma perseguição, uma xenofobia contra esses grupos. Nos últimos anos, devido a vários problemas, inclusive problemas internos, ao radicalismo, ao crescimento dos movimentos conservadores exagerados, nada contra o conservadorismo, todo mundo tem um pouco de conservadorismo dentro de si, mas tudo que é desequilibrado, tudo que é exagerado gera problema. O crescimento de algumas ideias nacionalistas exacerbadas gerou e tem gerado, infelizmente, perseguição a alguns grupos, como citados aqui. E isso é muito triste, isso tem que acabar, tá, galera? Então, precisamos pensar em toda essa situação que envolve o movimento migratório no mundo, quais são suas realidades, o que pode ser feito, tomar cuidado com aquilo que a gente recebe nas redes, aquilo que a gente compartilha, porque isso pode ser estopim para algo muito sério, muito delicado. E às vezes uma piadinha, uma coisa mal colocada pode gerar uma perseguição a um grupo, e isso tem sido uma marca constante na nossa sociedade. É hora de repensar atitudes, é hora de fazer diferente, é hora de tentar fazer um mundo melhor, isso parte da gente, tá, galera? A gente fica por aqui, obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui, galera!